Esse vídeo é um recorte das lives de leitura que a gente fez desse livro aqui, Come As You Are, a história do Nirvana. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, não é inscrita, por favor, te inscreva aqui no canal, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, porque quando o canal atingir os 1000 inscritos, tu aí vai me ajudar a escolher a próxima leitura ao vivo que a gente vai fazer sobre a banda aqui no canal. Então, curtam aí o vídeo, grande beijo! Tá no ano de 89. E a gente vai ver uma excursão do Nirvana para Europa com a banda do Ted, que a gente vai ver agora. Tá bem interessante. Então, a banda gravou o EP Blue no fim do verão de 1989, no relativamente conceituado Music Search, na Capitol Hill, em Seattle. O produtor foi Steve Fisk. Apesar do show em Ellisburg, com o cabelo fora de sincronia de Jason, Fisk mudou sua opinião sobre o Nirvana. A banda chegou com seus instrumentos aos pedaços. Fisk se lembra de Chet e sua gigantesca bateria North. O menor cara da banda tinha a maior e mais estúpida bateria do Noroeste, diz Fisk. E aqui a bateria do Chet, né? Imagina o Chet baixinho atrás dessa bateria, ele tá falando que ele escondia, né? O bumbo era mantido inteiro por quilômetros de fita adesiva, porque o baixo tinha sido usado como uma machadinha para cortar o bumbo ao meio. A última aparição gravada da bateria North de Chet foi nas sessões de Blue. Aí aqui a gente tem um desenho, ó, que o Kurt fez. Esse desenho está no capítulo 5. Eu já falei sobre ele nas lives anteriores. Aí o esboço que o Kurt fez da banda e a bateria que ele desenhou, ó, dá para reparar que a bateria tá bem igualzinha, né? Ela tem, parece uns canos ali, né? O Kurt desenhava bem, né? O restante do equipamento da banda estava em um estado deplorável também. O baixo de Chris tinha feito muitas viagens aéreas e, obviamente, sofreram algumas aterrissagens destruidoras. Eles gravaram Even in His Youth, Talking Easter Song, e que acabou não sendo lançada, uma versão elétrica não finalizada de Polly, Stan e Been a Sun. Apenas as últimas entraram no EP, que também incluía a faixa título e Love Buzz, ambas selecionadas em Bleach. Aí, por curiosidade, tem aqui o que é um EP, né? Quando a banda grava um EP, que é Extended Play, que significa uma obra, então, que contém mais músicas do que um single. Um single é só uma música, né? Geralmente, hoje em dia, a gente vê bastante. Cada mês, um artista tá lançando uma música nova, ao invés de um longo espaço de tempo para gravar um álbum inteiro, né? Então, a gente vê muitos singles, muitas músicas só, de uma faixa sendo lançada. Então, esses EPs, normalmente, eles possuem de 4 a 6 faixas, como EP Blue, ó, do Nirvana. E a gente já vai falar mais da foto de contracapa dele. Certinho? A instantaneamente grudenta maravilha de 2 minutos, Been Sun, descreve a situação de uma garota cujos pais preferiam um garoto. She should have died when she was born. Ela deveria ter morrido quando nasceu. Forte isso, né? No livro, na biografia, no Mais Pesado que o Céu, eles falam mais dessa letra da música, que na verdade ele está se referindo à irmã dele, né? A Kim Cobain. Canta Kurt, seguindo aqui, com seu vocal envolto em harmonias bastante diferentes das da Sub Pop. Harmonias totalmente Lennon, saídas direto do Rubber Soul, estima-se Fisk. Grunge, pop e sentimentos de inferioridade também se misturam em Stan. O ódio a si mesmo nunca soou tão atraente. É fácil deixar de perceber que a canção é simplesmente o mesmo verso repetido 3 vezes, apesar de uma versão diferente, mais violenta de Been a Sun, sem o suculento solo de baixo de Chris ter ido para o Incesticide, a versão de Stan provém das sessões de Fisk. A foto da contracapa do EP, aí a gente tem essa foto aqui, ó. Olha, reparem bem nessa fotografia aí. Uma imagem estranhamente desolada de uma mesa de exames médicos foi tirada por Tracy no escritório de seu ginecologista rapidamente depois de uma consulta. Então veio a turnê europeia com Ted. As duas bandas deixaram Seattle, aí o pessoal que estava na turnê, ó. Imagina esse povo aí tudo dentro de uma van. As bandas deixaram Seattle para o primeiro evento em Newcastle, Inglaterra, em 20 de outubro de 1989. 11 caras, incluindo o gigantesco Ted Doyle, com seus mais de 140 quilos, e os 2 metros de altura de Chris, estavam enfiados em uma pequenina van da Fiat. A princípio, tudo era motivo de risada, mas logo pequenas coisas começaram a irritar. Alguns deles fumavam e nem sempre tinham consideração pelos não fumantes. Uma espécie de delírio aconteceu na van. Um dos caras comprou algumas revistas pornográficas na notória Ripperberhan de Hamburgo, e uma delas era uma revista cropofilia, cara. É nojento. Vamos seguir. Que passou de mão em mão. Aí alguém comentou, mas que porcaria é essa? Gritava um
depois do outro e se acabando de rir. Mas para Curtis e alguns outros, a piada perdeu a graça bem depressa. Eles fizeram 36 shows em 42 dias. Ninguém estava se alimentando muito bem e a viagem era cansativa. Era difícil dormir sentado naqueles assentos cruelmente desconfortáveis. O Nirvana estava frustrado com seu equipamento perpetuamente detonado. Ainda mais porque eles o estavam esfacelando toda noite e depois consertando-o na van no dia seguinte. Para piorar as coisas, o empresário da turnê normalmente insistia em ir direto para o local do show, o que significava que as bandas não podiam tirar uma soneca em seus quartos de hotel, enquanto esperavam sua vez de passar o som. Em vez disso, eles ficavam horas esperando no clube, com frio, famintos e cansados, enquanto o sistema de som era montado. E Doyle tinha problemas crônicos no estômago. Pelo menos uma vez ao dia, ele tinha que fazer o motorista parar no acostamento enquanto saía para vomitar. Todos na van insistiam e faziam suas próprias imitações do estilo Doyle de vomitar. Ele era definitivamente a máquina de vomitar, lembra Chet? Um incessante vomitron. Apesar de não fumar, como a maioria dos outros caras da van, Kurt ficava muito introvertido. Vamos falar um pouquinho dele agora. E reagia a situações desagradáveis, bebendo ou se escondendo atrás de um muro sonífero. Costumava realmente curtir o sono, porque podia simplesmente me afastar da dor desse jeito. Lembrando que nessa época ele já está com as fortes dores estomacais, né, que ele costumava ter. Costumava dormir o tempo todo na turnê. Na turnê, toda vez que entrávamos na van, eu pegava no sono. Toda vez que íamos para um clube e ficávamos esperando pela passagem de som, nós dormíamos. Ou eu voltava para o hotel e dormia, ou ficava no clube e dormia até a hora de entrar no palco. Então, não precisava lidar com a realidade. Essa agora era o Big Brother da banda, né? O pessoal tudo se desentendendo. E o Kurt, então, preferia tirar a sonequinha dele. Chris estava o tempo todo bêbado. Enquanto Chad, como afirma Chris, ficava meio fora de si. Ele ficava falando com vozes estranhas e coisas assim. De sua parte, Chad diz que sempre falou sozinho. Uma vez, a garçonete do restaurante onde ele estava flagrou-o no freezer conversando com um limão. E ele insiste que, de todos os que estavam na turnê, foi o que ficou melhor. Sua infância nômade havia sido um treinamento perfeito para excursionar. A banda não estava preparada para a adulação que receberam na Europa. Apesar de a imprensa inglesa ter ficado entusiasmada com o Nirvana, a banda não fazia ideia de que tinha tantos fãs por lá. Eles simplesmente não estavam recebendo notícia alguma do seu selo britânico sobre as vendas. Praticamente todo o show teve lotação esgotada. Os locais ficavam apinhados. Havia filas ao redor dos quarteirões. Foi uma turnê muito louca, diz Chris, sem esclarecer muito. Durante a primeira apresentação, Chris bateu seu baixo novo no palco, frustrado com o mau funcionamento do amplificador. O braço saiu e foi parar bem no meio de uma das caixas de som do amplificador Tim Reverb alugado de Kurt. A partir daí as coisas ficaram cada vez piores. Eles tocaram em Berlim, um dia depois do muro ter sido derrubado. Kurt quebrou sua guitarra depois de tocar 6 músicas e foi embora. Fico feliz de ele ter feito isso, diz Chris. Eu estava muito, muito, muito mal. Muito entorpecido. Kurt mandou vários cartões postais para Tracy. Há um em que ele fez um desenho de uma típica privada italiana. Não tem água nenhuma, diz Tracy. É só uma privada com um monte de cocô fedorento. Outra vez ele escreveu "Eu te amo" repetidas vezes e assinou seu nome. Poneman vê essa turnê como o começo do fim do relacionamento de ambas as bandas da Sub Pop. Então, o dia que eles tocaram foi dia 10 de novembro, né? E a queda do Muro de Berlim foi um acontecimento histórico, né? Foi um ato simbólico que marcou, então, o início da reunificação alemã, que ficou um... Ah, eu escrevi errado nisso. Bom, mas enfim. Que ela tinha o Bloco Socialista, tinha perdido, então... essa parada toda aí da história, né? Então, aí que começou o início da reunificação. O bloco lá do socialismo e do capitalismo, enfim. Então, o Kurt estava lá fazendo show em Berlim, nesse período aí da história, né? Pra gente se localizar no período da história. Poneman vê essa turnê como o começo do fim do relacionamento de ambas as bandas. Olha aí. A gente já vai chegar em Roma.